Olá, meus amigos, boa noite. Vamos chegando aí na nossa live. Hoje uma live muito especial que nós vamos realizar aqui na nossa página do projeto Ser História. Mais um momento onde a gente vai poder estar juntos aqui para conversar um pouco sobre história. A interação de vocês é importante para essa live de hoje, tá bom? Então, a gente conta aí com a participação de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana que nós vamos ter aqui hoje, que vai acrescentar muito a todos vocês que estão nos seguindo aí na página do Projeto Ser História. Só peço que vocês confirmem aí se estão ouvindo bem, se o áudio está saindo legal, se a imagem está chegando bem aí, ou se está tendo algum problema aí no áudio. Deem aí o feedback para mim, por favor, para a gente estar iniciando aqui já. Bem-vinda aí, Jaqueline, Elcinho, sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí. Nós já vamos receber o nosso convidado aqui, professor Maurício. Por enquanto nós vamos acertando aqui a transmissão, como é que está aí a qualidade. Vou aguardando aí o feedback de vocês. Essa conversa que nós vamos ter hoje, pessoal, ela como vocês acompanharam no ano passado, né, nós já tivemos uma live aqui na nossa página do Ser História e foi muito boa, né? Nós tratamos sobre a questão da memória, da identidade e a gente teve a participação de muitos seguidores nossos aí que estiveram acompanhando, né? E foi muito bacana, né? O tempo voou. Esse tempo que a gente separou aqui para a live foi um tempo curto, inclusive, porque a conversa rendeu, né? Quando a gente fala de algum assunto que a gente gosta, sempre é assim, né? A conversa rende e foi muito bacana aquela live que nós tivemos com o nosso amigo psicólogo Moisés Moreira, que a gente esteve falando aqui sobre história, sobre memória, identidade, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante também e eu diria pouco conhecido de muitos, né? Que é sobre Idade Média. Muitos já estudaram certamente na escola sobre esse assunto, mas é um tema de muito desconhecimento. Eu mesmo, como historiador, conheço muito pouco sobre Idade Média, né? Apesar de ter estudado na grade da faculdade a disciplina medieval, mas depois a gente perde, né, o contato com essa disciplina e a gente tem aqui a possibilidade hoje de conversar diretamente com um pesquisador que trabalha nessa área, né? Com alguém que pesquisa história medieval, que trabalha com esse campo do conhecimento histórico. Então, vai ser muito bom essa live de hoje, tenho certeza. E depois, como a gente sempre faz, tá? A gente vai compartilhar com vocês os cortes aqui, vamos gravar a live de hoje e depois vamos compartilhar com vocês os cortes aqui dos temas que foram tratados na live de hoje, tá bom? Então acompanhem aí, vocês poderão fazer perguntas. Cecília, boa noite. Vai ter um momento aqui, um espaço para vocês mandarem dúvidas, perguntas, questionamentos. A ideia dessa live, pessoal, é justamente isso, tá? Promover essa interação, esse diálogo, essa conversa nossa, né? A gente usar esse espaço da rede social, que é um espaço que muitas vezes nós usamos para tantas coisas, né? A gente usar também para interagir com outras pessoas, para adquirir conhecimento, né? Então essa é a nossa proposta aqui do projeto Ser História, tá bom? Estou só aguardando aqui um momento para a gente... Então vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Estão ouvindo bem aí? Eu não estou conseguindo acessar aqui pelo meu celular a live, estou tentando acessar aqui para ver se dá saindo o áudio bem, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu acesso aqui do meu smartphone.
Ah, tá. Agora eu consegui ver aqui. Aí. Ótimo. Parece que tá bem, né? Eu vou só enviar aqui. Boa noite, Ellen. Seja bem-vinda. Compartilhem aí com os colegas de vocês, tá, pessoal? Cecília, Ellen, vocês têm os contatos aí dos colegas de vocês. Mandem aí o link dessa live de hoje, tá? Para o pessoal estar acompanhando aqui com a gente também, tá interagindo, tá participando conosco aqui, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciando aqui. Eu não sei se o professor Maurício já está por aí, professor Maurício. Se o professor já estiver por aí e puder já acessar aí, clicar no... Deixa eu mandar aqui o link para o professor Maurício, para ele estar entrando aqui para participar conosco. Gente, tirem todas as dúvidas de vocês, tá? O professor Maurício é um excelente pesquisador e ele inclusive um dos poucos pesquisadores, né, no Brasil. Tem crescido o campo de história medieval, mas ainda não é uma coisa assim muito popularizada, né? E a gente tem a oportunidade hoje de interagir com ele. Aí, deixa eu ver, que tá por aqui já. Cadê? Cadê? Aê! Apareceu! Boa noite. Apareceu! Bem-vindo, professor Maurício. Obrigado. Tá me ouvindo muito bem aí? Sim, tá legal, tá legal. Estamos conseguindo ouvir bem. Só testando aqui a conexão aqui. É que bom, esse Instagram pega a gente de surpresa, que eu aceito aqui, aí fica demorando um pouco assim para entrar, e de repente aparece. O mesmo aconteceu aqui, ficou girando um pouquinho, depois começou. Né? Mas que bom, professor Maurício, que bom que conseguiu entrar aí. E a gente vai poder já ir começando a nossa conversa aqui, né? Deixa eu só recebendo aqui o pessoal que está entrando agora aqui. Daniel, okay. Seja bem-vindo. Nando, Rafa, estão entrando aí. João Pedro, seja bem-vindo. Lucas. Pessoal, essa live é aberta, tá bom? Para todos vocês interagirem e participar conosco. Então, a gente quer mesmo Agostinho, bem-vindo, Agostinho. A gente quer a interação de vocês. Então, eu vou aqui conversar com o professor Maurício, a gente vai fazer um diálogo entre nós aqui, mas também a gente quer incluir vocês. Então, as perguntas que vocês tiverem, podem ir mandando aqui nos comentários, que eu vou repassando elas para o professor Maurício, tá bom? Então, vamos fazer nessa dinâmica aqui. A gente vai fazer uma conversa bem informal mesmo, nada muito acadêmico, né, muito engessado, vamos fazer uma conversa bem leve, bem livre mesmo, e aí eu vou repassando aqui as perguntas para o professor Maurício, e aí ele vai respondendo e a gente vai interagindo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, vamos iniciando já, professor Maurício, tudo bem? Tranquilo aí? Ok. Tranquilo. Tá. Deixa eu só pedir para minha assessoria aqui, que eu tenho uma assessoria aqui, sabe? E eu pedi para minha assessoria aqui para trazer um tereré para mim, que eu sempre faço esse pedido. Hoje está fazendo muito calor, né, Maurício? Aqui, água boa. Minha água já está aqui. Opa! Já está preparado, né? Então, eu queria, professor Maurício, começar aqui com vou fazer só uma pequena introduçãozinha mesmo sobre o tema, e aí eu vou fazer uma pergunta, e você pode falar, tá? Fazer uma introdução respondendo a pergunta e também fazer a introdução que você achar melhor, tá? Pessoal, okay. Esse período que nós conhecemos como Idade Média, né?
período que nós estudamos, geralmente no currículo, acho que é o 6º ano, né, Maurício? Acho que no 1º ano também, no médio, né? Com a nova BNCC passou a ser no 6º ano, né? Antes era no 7º ano. Ah, tá, isso. Então é um período assim muito rico da história da humanidade, né? Sobretudo do Europa Ocidental ali, que é o foco nosso mais no currículo aqui no Brasil, né? Que vai do século V ao século XV. Esse é mais ou menos o consenso da historiografia. Há divergências, né? Tem alguns historiadores que dizem que vai um pouquinho mais adiante, mas é basicamente esse período aí do século V ao século XV, portanto, um período longo, veja, 1000 anos de história, e que é conhecido por muitos, assim, de forma pejorativa, né? No senso comum mesmo, como Idade das Trevas. E eu queria abrir, o professor Maurício, com essa pergunta para você já fazer a sua introdução em relação a isso, né? Idade Média, né? Esse período medieval, é mesmo Idade das Trevas? A gente pode chamar esse período aí de 1000 anos de Idade das Trevas? Então, professor, é uma brincadeira, né? Assim, é uma conversa que eu costumo fazer com os alunos, né? Quando a gente vai trabalhar a Idade Média. E aí eu costumo falar um pouquinho sobre essa ideia da Idade das Trevas, né? Uma ideia que vai surgir depois, com períodos posteriores, né? Sobretudo a Era Moderna, né? E é um sentido pejorativo, né? É um apelido de mau gosto que vai ser dado a esse longo período, esse longo espaço de tempo, aí, como o senhor mesmo disse. E isso porque, né, os pesquisadores, os pensadores, né, da Era Moderna, enfim, dos períodos posteriores, vão entender que na Idade Média, que nós conhecemos como Idade Média, nada de muito relevante relacionado à filosofia, às ciências, enfim, surgiram ali. Algo que, obviamente, nós sabemos, nós medievalistas, sabemos que, obviamente, não é verdade, né? Sobretudo para mim, né, eu que estudo a história da medicina, então a gente sabe que muito do que nós temos hoje, ou muito da evolução do que nós conhecemos hoje como ciência, surgiu na Idade Média. Né? É claro que para essas pessoas, né, que entendiam a Idade Média como Idade das Trevas, né, esse período ele significou um verdadeiro apagão do que eles conheciam como o conhecimento clássico. Né? E aí, é nesse sentido que vai ter, mais tarde, né, o renascimento cultural e tudo mais, para tentar, né, renascer, reviver essa cultura greco-romana, né, que fazia mais sentido para essas pessoas que tratavam a Idade Média como um período um tanto das trevas, vamos assim dizer. Né? Então, é um termo, né, é um uso, é uma forma pejorativa que tem sido abandonada, na verdade tem que ser abandonada, porque a Idade Média hoje, os medievalistas, né, trabalham, não só os medievalistas, mas outras áreas também que precisam esbarrar ali no final da Idade Média, ou em algum termo que nasceu na Idade Média, tem abandonado essa perspectiva justamente pelo fato que já está mais do que comprovado que é um período importantíssimo para a história da humanidade, né, graças ao que eu disse, né, do surgimento de diversas coisas. E a gente não pode entender a história, professor, se me permite também, nós não podemos entender a história também com uma ruptura talvez total desse espaço de tempo, né? Nós não conseguimos interpretar a história ou falar da história simplesmente abandonando 1000 anos, né? Nós estamos falando de 1000 anos de história. Então, é um processo, né? É claro que dentro da Idade Média existiam vários aspectos, né? Existem vários aspectos para se entender a Idade Média. Mas nós não podemos entendê-la assim, única e exclusivamente como uma Idade das Trevas, como foi falado por muitos pesquisadores ao longo de muito tempo. Né? Então, essa ideia, de vez em quando, ainda esbarra com algum texto, com algum artigo, alguma coisa que ainda cita esse termo, né? Ainda utiliza esse termo,
sobretudo fora da parte da história, né? Espero que não esbarrar com textos dentro da história que ainda tratam esse período como Idade das Trevas. Mas eu não sei se eu respondi muito bem essa pergunta, mas é nesse sentido, né? Nessa perspectiva. Sim, é isso mesmo. E é interessante, né, como isso caiu mesmo no senso comum. As pessoas até usam muitas vezes expressões, até notei uma expressão aqui, as pessoas geralmente usam quando vão falar, por exemplo, uma expressão que eu já ouvi mesmo, pessoas dizendo assim, não estamos mais na Idade Média, né? Querem dizer assim, aquele período do atraso, aquele período onde não havia desenvolvimento científico, onde o ser humano parece que meio que deu um apagão, né? Em termos de intelecto, de mentalidade, né? Mas como você bem disse, não é bem assim. Não é isso que as pesquisas em história medieval também indicam para a gente, né, professor Maurício? E aí eu queria, já que você me falasse um pouco para a gente sobre as suas pesquisas, né? O que você pesquisa, que tipo de fonte que você utiliza, né? Tá. Bom, a minha pesquisa ela tem ganhado cada vez mais escopo, um pouco mais de fontes, né? Fontes eu tô trabalhando bastante, mas sempre numa mesma linha. Eu comecei a minha pesquisa, eu falo que eu comecei a minha pesquisa muito cedo. Comecei ainda no final do primeiro ano de graduação, eu tive uma boa orientadora, que ela orientava até antes de receber por orientação, né? Então, eu costumo dizer que ela orientava por amor mesmo, e não necessariamente pela função de orientar, né? E ainda no primeiro ano eu tive acesso a alguns textos, né, na graduação, falando um pouquinho sobre a medicina. E aí eu falei que, esse é o local, né? Essa é a área, o tema que eu quero trabalhar. Então, hoje eu trabalho com história da medicina. Né? Medicina, cirurgia, e aí tem as manifestações. A gente pode falar de forma geral que eu trabalho com saúde na Idade Média. Porque eu trabalho com medicina, cirurgia, anatomia, a concepção do corpo na Idade Média e a farmacologia. E aí, quando a gente fala em farmacologia, medicina, querendo ou não, a Idade Média ela está conectada com a Idade Antiga, né? A Antiguidade, né? Porque grande parte desse conhecimento que chegou até a Idade Média é um conhecimento que originou ali nos tempos mais antigos, né? Que vem nos livros didáticos aí para os alunos, como a Antiguidade Clássica, ou Era Clássica, ou História Antiga, né? Como disciplina universitária, a História Antiga. Então, eu trabalho, de fato, a história da medicina, cirurgia, anatomia e tudo que tem a ver com essa questão. Até o mestrado, eu trabalhava de uma forma mais específica, mais local, trabalhando a medicina na França e abordando um pouquinho da medicina na Itália. Só que com o doutorado, né, e com a orientação do professor doutor Carlyle Lanzieri Júnior, da Universidade Federal de Mato Grosso, eu iniciei a minha pesquisa tratando a medicina num aspecto global e numa perspectiva em rede. E aí, né, se o senhor me permitir, a gente pode estar falando aí de alguns deles, em qual sentido se aplica essas teorias, né, e essas áreas aí, e qual o foco central da pesquisa. Mas, em linhas gerais, é isso. Trabalho com medicina, cirurgia desde a graduação, desde lá do primeiro ano, final do primeiro ano, início do segundo ano de graduação, e continuo trabalhando, só mudo o foco um pouquinho, mas continuo trabalhando aqui no doutorado com medicina. Olha que bacana, né? Então, esse período chamado de Idade das Trevas, você pesquisa medicina. E acho muito interessante isso. Porque o período da Idade Média, por conta de uma série de características dele, como a gente já falou aqui, né, conhecido popularmente como período das trevas, enfim. Quando você diz isso, né, eu pesquiso medicina na Idade Média, alguém poderia dizer, mas existia médico na Idade Média, existia medicina, existia algum tipo de conhecimento em relação a esse campo da ciência hoje? E sim, né, Maurício? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, daquilo que você descobriu nas suas pesquisas, especificamente, e essa diferença, porque nós vivemos de um contexto histórico muito distinto
deste da Idade Média, apesar de ainda subsistir alguns elementos da Idade Média. A gente não pode dizer que a Idade Média acabou por inteiro, né, se a gente for fazer uma análise da nossa sociedade hoje. Mas o que você poderia dizer para a gente em relação ao que você tem descoberto nas suas pesquisas, em relação à questão da medicina e, sobretudo, a questão do corpo, que é uma coisa que eu tenho muito, assim, muita curiosidade, né? Quando eu vejo no seu currículo lá isso, que você estuda essa questão das concepções do corpo na Idade Média, eu acho isso muito interessante. Então, eu acho que, até para fazer uma ligação com a questão inicial que você colocou aqui, professor, no início dessa live, né, e para as pessoas que vão chegando aí também se inteirar, né, do primeiro momento da live. Então, só para entender aí alguns conceitos também em relação à Idade Média. A primeira coisa que a gente tem que entender, e já falando da importância da Idade Média, é que uma das coisas que muitas das pessoas que estão nos acompanhando aqui, como muitos são alunos, né, são estudantes da rede de ensino, e muitos deles, né, em breve estarão na universidade. E uma coisa importante é que as universidades surgiram na Idade Média. Então é aí que a gente começa a nossa conversa, né? Então, só que haviam diferenças, né? Obviamente que nós não podemos falar das universidades no período medieval da mesma forma que nós entendemos. Quando nós entendemos a universidade nos dias de hoje. Como falamos em universidades no medievo, falamos de corporações, de grupos de estudantes e professores que se reuniam em determinado local, né, que não tinha necessariamente um local fixo, e essas pessoas refletiam sobre teorias daquele tempo. E aí, no meu caso, no caso da minha pesquisa, eles reuniam para refletir sobre a medicina, sobre o corpo, sobre as questões relacionadas à saúde. Eu trabalho principalmente com a Baixa Idade Média. A Idade Média é dividida em dois períodos, né? Dois grandes períodos. O período da Alta Idade Média, o início da Idade Média ali, e a Baixa Idade Média, né? Trabalho ali, a Baixa Idade Média iniciaria no século XI, XII, né? Com o Renascimento e tudo mais. Mas eu trabalho ali no século XIII e XIV, é o final da Idade Média, né? E é justamente nesse período que nós percebemos o surgimento e a concretização daquilo que nós conhecemos hoje como universidades. Só que de forma diferente, claro, né? E é nesses espaços que eu vou encontrar a figura de físicos cirurgiões. Detalhe, estou falando aqui mais um termo importante da medicina medieval. O médico, na Idade Média, sobretudo aquele médico formado, letrado, aquele médico que cursou o ensino básico e depois fez seu curso ali de medicina, vamos por assim dizer, né, nas principais instituições ali, ele passa a se chamar físico, né? Então, na Idade Média, nós vamos conhecer os médicos como físico. Tanto que existe aí, o pessoal procurar aí, tem um filme, né, o Físico, que mostra justamente, né, a questão da medicina. Muito bom, diga-se de passagem. Esse filme é muito bom, diga-se de passagem. Indico. Inclusive, ele vai falar sobre um dos físicos que eu trabalho, que é o Avicena, ou Avicena, conhecido no mundo latinizado como Avicena. Mas só para a gente continuar, então, na Idade Média, esses personagens dessa trama que eu trabalho, eles vão ser entendidos, então como físicos, né? Aqueles detentores do conhecimento. É claro que isso não excluía a existência de outros profissionais da saúde não letrados. E, por vezes, esses profissionais não letrados, eles eram chamados de cirurgiões barbeiros. Por quê? Porque eles faziam desde cortar o cabelo e fazer a barba, até pequenas cirurgias. E é engraçado, porque na minha pesquisa, eu trabalho principalmente com dois físicos cirurgiões. E a fonte central da minha pesquisa são duas obras cirúrgicas do medievo, século XIII e XIV. Então, são duas obras. Essas duas obras são bem extensas, né? Cada obra dessa em francês, né? Está em francês, e conta com pelo menos aí 900 páginas cada uma, 600 a 900 páginas cada uma. Eles vão escrever sobre tudo. E uma das coisas que
esses dois físicos que eu trabalho, que é o Henri de Mondeville e o Guy de Chauliac, uma das coisas que o Henri de Mondeville vai escrever é uma crítica aos cirurgiões e aos médicos ou físicos da época. Na verdade, físico é só para quem era letrado, então os médicos que não eram letrados, né? Ele vai fazer uma crítica a eles. Então, é na Idade Média que vai iniciar também um clamor, vamos dizer assim, uma exigência de uma formação médica. Então, mais um item para a nossa coleção de coisas importantes da Idade Média. Então, nós temos o surgimento da universidade, nós temos a medicina avançando na Idade Média, nós temos a mudança do termo médico para físico. Por que físico? Porque ele era letrado e porque ele não atendia somente questões relacionadas à cirurgia, mas ele entendia de astronomia, ele entendia da concepção do corpo, ele entendia de legislação, ele era conselheiro real, muitas vezes, ele podia ocupar outros cargos na corte real. Então, ele detinha uma série de outras habilidades, né? Então, esse físico, Henri de Mondeville, ele vai criticar aqueles que não tinham formação. Então, vai começar aí uma divisão entre os médicos, né? Ele vai fazer uma crítica a esses profissionais que não tinham formação, que eram cirurgiões barbeiros. E Maurício, e foi aí que surgiu o CRM. A ideia, né? A exigência vai surgir aí, né? Dessa ideia. Muito bom, muito bom. Então, só para vocês entenderem, essa é uma introdução, claro que eu chego a outras conclusões, mas só para vocês entenderem a diferenciação. Então, nesse primeiro momento, eu estou fazendo só o apontamento de alguns conceitos. E aí, quais os resultados? O professor pediu alguns dos resultados que eu já alcancei, né? Bom, no primeiro momento, eu vou falar mais do doutorado, e aí, em alguns momentos, eu vou falar do mestrado também, mas eu vou falar das pesquisas novas, né? Que eu estou, no momento, escrevendo a tese. Então, alguns resultados que eu já alcancei. Eu passei a trabalhar esses físicos não como pessoas isoladas. É preciso que a gente entenda que esses personagens dessa trama, né? Esses personagens medievais, eles não estavam isolados. Eles não estavam clausurados atrás de muralhas ou atrás de salas com livros. Eles viajavam. O Henri de Mondeville, ele cursou medicina em Montpellier, cursou artes liberais em Paris, depois cursou medicina em Montpellier, depois foi para Bolonha, na Itália, cursar cirurgia, né? Depois voltou para atuar como conselheiro e médico real do rei Filipe o Belo, né? Filipe IV da França. E junto com Filipe IV, ele pôde atuar em diversas guerras. Ele foi para a guerra contra Flandres, né, um importante condado ali francês, uma importante região próxima à França. Então ele vai lutar, ele vai para as batalhas, ele vai curar feridos na batalha, ele vai reclamar do rei que não pagava ele, né? Estava atrasando o pagamento, então vai ter luta de classe, vamos dizer assim também, né? Ele vai para a Inglaterra, fazer o trabalho de parto, cuidar do trabalho de parto da filha do rei, que tinha casado lá por questões de aliança com o rei da Inglaterra. Então ele vai para lá para acompanhar o parto, né? Apesar do fato que ela já tinha um médico, mas como ele era o médico da família, ele foi lá acompanhar. Então, assim, e mesmo ele não viajando, por exemplo, para o Oriente, para regiões do continente africano, para a China, Índia, mesmo ele não viajando, essas teorias chegaram até ele. E aí é um ponto central da minha tese. A ideia de que esses personagens estavam interligados. E aí a gente chega com uma teoria que é, primeiro, da história global, né, desenvolvida por Sebastian Conrad, né, e também Sebastian Conrad, e também no Brasil pela professora Aline Silveira, né? Um importante nome dentro da história medieval aqui no Brasil, Aline Silveira, parceira do núcleo que eu faço parte de pesquisa. Então, a gente começa a trabalhar a história global partindo do pressuposto que esses sujeitos, né, eles não estavam isolados, e, além disso, a gente ainda pensa a Idade Média como esses sujeitos, essas pessoas, como conectadas. E aí a gente chega a outra teoria de um outro pesquisador, que é o Bruno Latour, por exemplo, que ele trabalha com a teoria do autor-rede.
que significa tudo isso que eu estou falando? O Henri de Mondeville, por mais que ele não tenha ido, ele não foi no Oriente Médio, ele não foi em Bagdá, ele não conheceu a Casa da Sabedoria nem as bibliotecas de Bagdá. Ele não foi nesse local. Mas ele recebeu as teorias com ele. Como? Através de outros viajantes. Através das escolas. Através da movimentação de pessoas na Idade Média. E não só de pessoas, mas também de conhecimento. Através das invasões. Através da Rota da Seda, que ligava a China a outras partes do mundo. Teorias também chinesas, da Índia, indianas, né? Vão chegar também até a Europa. Então, isso é muito importante para a gente entender a formação do conhecimento médico no medievo. Né? Então, a gente entende agora, pelo menos na pesquisa está buscando entender, o Henri de Mondeville e o Guy de Chauliac, juntamente com suas obras, não como sujeitos isolados, mas como sujeitos conectados ao mundo. Eles estavam ali e eles recebiam essas informações. Quer ver uma prova disso? Mapeando a obra. E todas as citações, eu fiz a contagem de todos os autores citados por Henri de Mondeville e por Guy de Chauliac. Todos. E quantas vezes ele citou cada autor. Né? São mais de 3.000 citações catalogadas. Então, dentro dessas citações, o que a gente vai encontrar dentro dessas citações? Nós vamos encontrar, primeiro, autoridades clássicas, padrões, que é o Galeno, Hipócrates, ou seja, gregos e romanos. Mas nós vamos encontrar como autoridade, ou seja, como autor mais citado, segundo autor mais citado, Avicena, que é o que aparece no filme O Físico. Quem é Avicena? Avicena é um árabe, um médico árabe que estudou, não chegou até a Europa, ele não foi até a Europa, mas ele é o segundo autor mais citado por um europeu. E detalhe, ele era muçulmano. Ele é o segundo autor mais citado por um médico cristão. Então nós temos aí, e nós percebemos, a pesquisa chegou à conclusão que o conhecimento não tem limite, nem mesmo para a cristandade. O conhecimento circulava livre de proibições, ao contrário do que muitos acreditam sobre a Idade Média, a igreja não proibiu a circulação desses conhecimentos, mesmo que esses conhecimentos fossem de muçulmanos, de árabes, de judeus, enfim. Né, de outras pessoas e de outras culturas, de outras religiões aí. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é uma das conclusões que estão chegando no trabalho. E aí tem mais, né? Claro que tem mais. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, senão eu continuo. Com certeza. Com certeza. Eu acho muito, muito bacana isso, né? Vejam, pessoal, vejam, vocês estão nos assistindo aí, acompanhando. Deixa eu até cumprimentar aqui o pessoal que está aqui com a gente aqui, né? Eduardo está aqui com a gente, Leandro, Diogo Figueiredo, Isabela, Henrique, Bruno, Arthur. Temos uma turma aqui com a gente aqui acompanhando, né? A nossa live, nossa conversa. Gente, vocês podem ir mandando aí questões, tá? Que a gente vai depois encaminhar aqui ao professor Maurício, tá bom? Podem ser dúvidas específicas das questões que ele está abordando aqui, mas também dúvidas gerais da Idade Média, né, em relação aos temas que vocês estudam. Uma coisa que sempre vem na mente das pessoas quando fala de Idade Média, né, Maurício, é feudalismo, né? Já pensam logo no sistema feudal, né? E já pensam naquela sociedade hierarquizada, né? Aquela sociedade engessada que permitia pouca mobilidade social, diferente dessa sociedade que nós temos hoje, por exemplo, que já é bastante diferente disso. Mas, assim, quando se fala em Idade Média, nós estamos falando da Europa, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você em relação a essa questão de pesquisar sobre a Idade Média no Brasil, sabe? Que como você está falando, você está citando autores, os espaços geográficos aos quais você está citando também, todos eles fazem referência ao contexto europeu. As fontes, né? Como é que então, assim, essa pesquisa, um historiador brasileiro pesquisando história medieval? Essa é uma questão
questão que geralmente todo evento essa questão ela aparece, mas realmente é uma questão muito relevante. Por quê? É um grande desafio para o historiador brasileiro trabalhar com a Idade Média. Primeiro, porque nós estamos longe do território onde a Idade Média aconteceu. Né? E quando eu falo de território medieval, estou falando de toda a Europa, Oriente Médio, chegando até o continente asiático, parte do continente africano, porque teve cruzadas ali no continente africano também. Então, nós estamos falando dessa região toda ali. E acho que o grande desafio do historiador é ter acesso às fontes, sobretudo. Né? A fonte é um grande desafio. Por quê? Primeiro, grande parte dela não existe mais, né? Ou ela foi consumida pelo tempo, ou ela foi destruída, porque houveram situações onde elas foram destruídas também. E um outro desafio que muitos decidem não enfrentar a Idade Média é a língua, né? Quando a gente trabalha com a Idade Média, você não vai encontrar praticamente nada em português. A não ser que você esteja trabalhando com Portugal. Ainda assim, você vai encontrar textos em um português mais arcaico, ou em catalão, ou em uma outra variação linguística que vai dificultar um pouquinho. Sem falar que a língua oficial do medievo, para quem não sabe, era o latim. Então, os documentos oficiais no medievo eram escritos em latim. Então, para você trabalhar hoje o medievo no Brasil, primeiro, ou você tem um contato, né, e aí os orientadores estão fazendo um trabalho belíssimo, né, de estabelecer contatos internacionais, de estabelecer, de buscar essas fontes, porque muitos desses pesquisadores têm uma facilidade maior de deslocar para a Europa. E estando lá na Europa, né, eles conseguem, eu tenho um orientando que trabalha com história da medicina, então eu vou buscar alguma fonte, algum livro, alguma coisa que ajude-o a isso. Só que eu acho que um ganho do historiador medievalista na atualidade tem a ver com a tecnologia. Porque eu fico imaginando, toda vez que eu vou pesquisar, eu vou escrever, eu fico imaginando como era a vida do medievalista há uns anos atrás, que não tinha tecnologia. Hoje, eu consigo documentos, grande parte da minha documentação, eu consigo na internet, né? Acessando plataformas, né? Ainda bem que as bibliotecas europeias, bibliotecas internacionais, não só da Europa, mas de diversos lugares do mundo, estão atentando para a digitalização do seu acervo. Então, a partir dessa digitalização do acervo dessas bibliotecas, estão surgindo cada vez mais novas pesquisas e novas informações. Algo que não era possível há um tempo atrás. O Brasil para quem não sabe, possui documentos medievais. São raríssimos, mas possui. Lá na Biblioteca Nacional, né, na Biblioteca do Rio de Janeiro, existe uma seção com alguns alguns documentos, da era medieval, do período medieval. Né? Mas o grande desafio, no meu caso, por exemplo, é essa documentação. Então, nem sempre a gente consegue essa documentação. E quando consegue em outra língua. Então, hoje em dia eu trabalho com documentos em francês, latim, inglês, russo, árabe, espanhol e castelhano. Pelo menos essas línguas eu preciso dominar, pelo menos na tradução. Porque senão eu não consigo... ou eu preciso ter algum contato, alguma parceria que faça e que auxilie nesse processo de tradução. Porque senão não é possível realizar. E eu vou ainda prolongar a sua pergunta um pouquinho mais. Porque quem trabalha o medievo tem dificuldade, quem trabalha a história da medicina tem 2 vezes mais dificuldade. Porque quem escreve sobre a história da medicina hoje, infelizmente, são médicos. E os médicos, infelizmente, não têm aquele cuidado com a fonte que o historiador
foi treinado, pelo menos durante 4 anos da graduação. Claro que eu já passei pela graduação, especialização, mestrado, né? Então já tenho um pouco mais de experiência para lidar com a fonte, mas pelo menos quem está saindo da graduação já tem um conhecimento mínimo para mexer com a fonte. Algo que nem todos, eu não estou falando que todo mundo não tenha essa habilidade, mas que nem todos têm esse cuidado, né? Então, às vezes você pega, a maioria, você vai digitar, e aí é até um exercício para quem está nos acompanhando aí, né? Pesquisar na internet lá qualquer tema sobre a medicina medieval e colocar na frente lá PDF, eu tenho quase que absoluta certeza. Ou vai aparecer um texto meu, ou vai aparecer um texto de algum médico, tá? Porque não tem gente trabalhando. Eu não estou falando que não tenha pesquisadores no Brasil trabalhando. Claro que tem alguns pesquisadores, mas ainda, se a gente for comparar com outras áreas, é um número muito pequeno. Então, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, que é minha orientadora de mestrado, a professora Dulce, é especialista na área, já tem umas 3 ou 4 pós-doutorados na área de História da Medicina, né? Então, ela é uma referência no Brasil em História da Medicina. A professora Dailza, que foi minha orientadora de graduação, também foi orientanda da Dulce, né? Então é uma família de pesquisadores aí. Então ela também tem a sua tese, tem dissertação, tem artigos publicados, e tem um grupo ali muito específico aqui no Centro-Oeste, e, se eu não me engano, tem um pessoal também ali da região Sul, e tem um grupo acho que não sei se é em Pernambuco, enfim, eu não vou lembrar agora qual que é o grupo específico, quem é o professor que está liderando esse grupo, mas tem alguns pesquisadores assim, espalhados pelo Brasil, pesquisadores e pesquisadoras, né, espalhados pelo Brasil, que trabalham com esse tema. Mas aí está aí os desafios, né, fonte, língua, e mesmo tendo a fonte e a língua, o desafio de achar historiografia. Alguém falando sobre o tema. Exatamente. O que são os desafios. Para incluir também o pessoal aqui na conversa, o Maurício, de historiadores, né? Pessoal, para toda pesquisa em história, é necessário fonte, né? O historiador, ele vai acessar, entre aspas, esse passado através de fontes. E o que são as fontes? É tudo aquilo que foi produzido naquele contexto ao qual o historiador está pesquisando pelas pessoas. Então, pode ser documentos escritos, pode ser quadros, e fontes orais, imagem, enfim. Então, a gente consegue acessar o passado por meio de fontes. Então, é isso que o professor Maurício está explicando para a gente. Ou seja, para ele falar sobre as concepções do corpo na Idade Média, para ele falar sobre medicina na Idade Média, ele não pode inventar coisa da cabeça dele, nem que ele viu em filme ou viu aqui ou ali. Ele precisa consultar aquele contexto. E como é que ele faz para voltar lá? Sendo que não inventaram ainda a máquina do tempo e também consultar mortos não vale, né Maurício? Eu fiz essa brincadeira, eu tô rindo eu tô rindo porque eu fiz essa colocação, talvez tenha até algum aluno que teve aula comigo hoje, ontem. Eu fiz, inclusive, essa colocação, não estava falando de medieval, estava falando de outro assunto relacionado à história, mas foi feita uma pergunta por um dos alunos, um dos estudantes, e aí eu falei justamente isso, né? Infelizmente, nós não temos uma máquina do tempo para voltar ali e descobrir como foi realmente os fatos. Então a gente precisa trabalhar com as migalhas, com os vestígios do passado. E esses vestígios do passado estão nos documentos que nos restam, né? Que nos resta, exatamente. Como diria o Carlo Ginzburg, né, o historiador italiano da microhistória, onde ele vai falar vai comparar a atividade do historiador com a do detetive, né? Falar que o historiador ele trabalha com paradigma indiciário mesmo, caçando ali os vestígios para que ele consiga reconstruir ou de alguma forma construir esse conhecimento histórico sobre o passado, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer, inclusive, a Idade Média, até porque foi muito daquilo que nós somos no Brasil vem da Europa. É claro que não tudo, porque a gente tem outras matrizes culturais da África, das próprias populações nativas da América, mas muito do que nós temos, do que nós somos do Brasil, vem da Europa. Então, vem desse mundo, dessa concepção medieval, vem do catolicismo, né?
vem dessa concepção de religiosa, cultural, inclusive científica do corpo, né? Enfim. Ô Maurício, em relação a isso que você estava falando das fontes, né, aqui no Brasil, até para incentivar também alguns alunos que estão aqui, né? Deixa eu até cumprimentar o pessoal que está aqui com a gente aqui. Eduardo chegou aqui, Andréia, sejam bem-vindos. Pedro, Bruna de Quadros, minha aluna, Gabriel Tavares também, João Pedro, Cauã, sejam bem-vindos, viu? Vocês podem fazer perguntas aí que a gente vai estar repassando para o professor Maurício aqui, sejam muito bem-vindos. Para que um pesquisador brasileiro possa pesquisar história medieval, é obrigatório que ele vá para a Europa? Obrigatório não é. O ideal seria, mas o obrigatório não é. Até porque eu não fui ainda. Ainda não tive a oportunidade. Na verdade, eu deixo aqui o meu desabafo também, né? Eu não fui, porque o governo também não deixou, né? Não liberou de licença, né? Não deu a minha licença. Então, é um grande desafio. A gente nós estávamos falando dos desafios agora há pouco, né? Eu esqueci de falar de um dos desafios. Um dos desafios é o próprio incentivo à pesquisa no Brasil, né? Como é defasado o incentivo à pesquisa no Brasil, né? Você não consegue sair para você pesquisar. Então, hoje, eu dou aula e faço parte do doutorado, faço parte de um grupo de pesquisa, sou parecerista de uma revista, faço parte da Associação Brasileira de Estudos Medievais. Então, assim, a vida então, são grandes desafios. Não é obrigatório você sair do Brasil para fazer história medieval. Como eu disse, hoje está mais fácil você fazer história medieval. Por quê? Porque você tem a tecnologia a seu favor, né? Você consegue entrar, por exemplo, na Biblioteca Nacional da França e você encontra uma ampla variedade de documentação. E aqui eu não estou nem falando de história da medicina. Estou falando de documentos, cartas reais, estou falando de inúmeros tipos de documentos, né? Ofícios, livros, né? Livros de conta, né? da corte. Você encontra uma série de... E não é só essa biblioteca que está disponível, né? Se você fazer buscas aí na internet, você vai encontrar outras bibliotecas, Biblioteca de Sorbonne, a Biblioteca do Vaticano, já me ajudou bastante, a Biblioteca do Vaticano. Eu não vou lembrar outros, tem algumas bibliotecas de Roma também, que estão disponibilizando cada vez mais os seus documentos de forma digitalizada. Então, o pesquisador ou a pesquisadora vai ter dificuldade, sim, em encontrar fontes, mas elas, aos poucos, estão ficando mais abertas ao público, né? Aos poucos, elas estão chegando até esse público. E isso facilita muito. Só que, eu vou repetir eu não tive essa experiência ainda, mas eu vou repetir uma frase que eu ouvi durante o meu mestrado, lá na UFG, né? E aí, uma das professoras do mestrado estava comentando o seguinte, que a pesquisa ganha outros ares quando você vai para fora. E para o pesquisador, eu acredito que é uma experiência fantástica. Você pesquisar, por exemplo, no meu caso, pesquisar sobre a França, na França, né? Você ir para a França, ir pessoalmente até o arquivo da Biblioteca Nacional da França e realizar essa pesquisa pessoalmente. Eu acho que nada substitui você ter acesso e pegar aquele documento. Claro que esse documento ele exige uma série, inclusive uma formação. Muitas dessas bibliotecas, elas oferecem para aquele pesquisador que quer ter acesso ao documento original, uma formação. Você precisa ter uma formação de como tocar aquele documento, como segurar. E é tão bacana para o pesquisador que vai para fora, porque quando ele chega nessas instituições, ele vai lá naquele espaço um dia antes, ele fala o que ele quer, e quando ele chega, tem uma mesa reservada para ele com todo o documento que ele solicitou. Então, essas bibliotecas internacionais, elas já possuem
todo um aparato para atender esses pesquisadores. Então, a pesquisa, quando ela é realizada fora, né, quando você fala de medievo, ela ganha outros ares. Mas não é impossível. Eu sou a prova viva disso. Né? Eu faço pesquisa em medievo, sem pelo menos até o momento, meu orientador disse que puxa a orelha ali e tal, mas sem perder a qualidade de pesquisa, eu consigo realizar essa pesquisa dentro do Brasil. Né? Claro que, assim que eu terminar esse doutorado, ou até o término do doutorado, quem sabe surge a oportunidade de ir para fora também, mas o quanto antes eu quero ir para, pelo menos, alguns dos lugares que eu estive, porque são muitos, né? Não dá para ir para todos de imediato. Mas eu quero, pelo menos, na França, né, visitar Montpellier, a Universidade de Medicina, que ainda existe lá, a Universidade de Paris, né? Conhecer as instituições e conhecer, claro, a Biblioteca Nacional da França, que tem me ajudado tanto aí, sem saber, né? Ou sabendo ali só por números, por índices, né? Mas é isso, é um grande desafio, dá para fazer, mas vai ter um pouquinho mais de trabalho, vamos dizer assim, né? Com certeza. Mas você vai, Maurício, pode ficar tranquilo, isso aí é só questão de tempo. E é bom que você vai chegar lá conhecendo a Europa mais do que muitos europeus. Né? A gente já tem algumas perguntas aqui do pessoal fazendo aqui algumas. O Eduardo colocou parabéns para o professor Maurício, professor Luiz Gabriel, por essa live rica em conhecimento. Obrigado, Eduardo. Fica com a gente aí. O Moacir Said. Por que, a partir do século XV, dizemos que começou o período do Renascimento? Renasceu. Olha só, né? Na Antiguidade Clássica, o mundo floresceu. Chegou na Idade Média, tudo morreu. Aí, no Renascimento, renasce tudo de novo. Né? Até esses termos que foram cunhados depois da Idade Média, né? Eles são assim, ele já vem com essa carga pejorativa, né, Maurício? Sim. O século XV, ele ainda faz parte ali da Idade Média. Tem alguns professores que trabalham no século XV, né, até meados do século XVI. Por isso que não é muito exato. Essa questão de data, ela é uma questão assim, que ela não é fixa, né? Existem muitos aspectos medievais até hoje, né? Tanto que existe uma área do medievo atualmente que chama neomedievalismo, que trabalha com resquícios desse medievo nos dias de hoje, né? Por exemplo, quando invadiram lá o Capitólio, né, nos Estados Unidos, as pessoas se vestiram lá de vikings, ou de se vestir de cavaleiros templários, né? Vários memes, né? Várias imagens saíram na internet nas últimas eleições do Donald Trump, depois da primeira eleição ali, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Então, saíram várias imagens mostrando esses personagens políticos vestidos de templários, né, combatendo ali a heresia. Então, a Idade Média está aí até hoje. Né? Muitas coisas ainda são estudadas a partir da Idade Média. Mas voltando à pergunta, quem tinha feito a pergunta? Desculpa, eu acabei passando batido aí a pergunta para... Acho que o Moacir Said aqui. Tá, não sei se respondendo o Moacir, o século XV, o final da Idade Média, vai ser um período de intensa transformação. Vamos entender esse final da Idade Média. Nós estamos falando no final da Idade Média, em que o poder da igreja vai ser contestado. As ações da igreja vão ser contestadas a partir das reformas protestantes, de Martinho Lutero e tudo mais. Nós estamos falando de um final da Idade Média, onde uma única doença vai matar 1/3 da população. E quando nós falamos de uma doença que mata 1/3 da população, nós estamos falando que a maioria dos mortos no final da Idade Média eram camponeses. E se a gente pensar o feudalismo, a Alta Idade Média, o medievo como um todo, quem alimentava as diversas camadas eram os camponeses. Então, quando morre uma pessoa que alimenta os outros também vão morrer de fome. E, ao mesmo tempo, vai existir uma contestação do poder divino do rei, do poder divino do próprio Papa.
E aí que vai dar forças aos movimentos heréticos, e aí toda aquela questão que depois vai ter o tribunal. Então, tudo isso aí tudo vai acontecer quase que ao mesmo tempo, final da Idade Média ali. Então, são acontecimentos que, vistos juntos ou separadamente, vão ajudar nesse entendimento desse final, entre aspas, né, muitas aspas, do final da Idade Média. Então, nós encontramos um final conturbado, onde toda uma estrutura de 1000 anos vai começar a ser contestada. Deus, que era o grande centro do universo medieval, talvez um dos grandes centros do universo medieval, vai ser contestado, né? Onde estava Deus quando a peste negra decidiu matar 1/3 da população? E onde ele estava quando a parte da população que morreu não está mais viva aí para alimentar a outra camada que ficou? E aí, todas essas estruturas vão começar a ser questionadas. E aí que nasce, né, vai ter esse renascimento, esse momento, esse renascer de uma nova era. Ou o renascer de uma era antiga, que foi o que a gente estava comentando lá no início, né? O renascer de uma cultura que já havia sido ficado no passado de uma certa forma. Então, os pensadores modernos, eles vão enxergar a Idade Média como um verdadeiro atraso. Algo que nós já desmistificamos no início dessa live, né? Vão ver esse período como um atraso. Por quê? Exatamente por toda essa contestação, todos esses acontecimentos no final da Idade Média. Uma estrutura que não deu certo. Fora isso, o final da Idade Média, início da Era Moderna, pelo menos nos livros didáticos, é tratado com o início das grandes navegações, a descobertas, com muitas aspas, né, que esse termo já tem muita contestação aí em relação a esse termo, não é mais utilizado. Mas essa descoberta, esse lugar novo que é o Novo Mundo, a América. Então, todas essas questões vão levar esse homem moderno a pensar, né, falar, ó, a Idade Média, então, foi um grande atraso na nossa vida. Que a gente não descobriu nada novo, terminamos aí com um verdadeiro massacre de pessoas. Fora isso, uma guerra que se estendeu por vários anos por motivos religiosos, né? E os pensadores medievalistas, na visão sempre, claro que eu estou falando na visão moderna, né? Desses pensadores modernos, que vão surgir aí ao final da Idade Média e início da Era Moderna. Então, os pensadores medievais não chegaram a conclusões significativas, só reaproveitaram as teorias que eram do mundo antigo. Então a gente vai fazer isso também. Vai reviver, vai fazer renascer a história antiga, ou pelo menos trechos delas, partes delas. Só que a gente sabe hoje, inclusive eu estava escrevendo agora há pouco, um resumo para enviar para um evento da ANPU, que vai acontecer em São Luís do Maranhão em julho, e eu estava escrevendo justamente sobre isso, só que claro, voltado para a medicina. Sobre o quanto houveram situações onde esses conhecimentos antigos foram questionados na Idade Média. Eles não foram aceitos como muitos pensavam, não foram aceitos somente como eles estavam. Teorias médicas, por exemplo, foram questionadas. Só para citar um exemplo, dentro da medicina medieval, havia uma teoria chamada pus novável. Essa teoria foi desenvolvida por Galeno, por Hipócrates, que são autores greco-romanos, né? E essa teoria dizia o seguinte, que era aconselhável a formação de pus, né, no ferimento. Ou seja, eles colocavam fezes de animais, não limpavam a ferida para que o pus fosse formado. Por quê? Porque eles entendiam que aquele pus era uma fase da cura e não uma complicação da ferida. Sim. Só que aí, na própria Idade Média, o Henri de Mondeville e seu professor Teodorico Borgognoni, ele vai falar o seguinte, não é, tá errado isso aí. Na verdade, é uma fase de complicação. A gente precisa limpar a ferida, usar o vinho, que naquela época o álcool vai começar a surgir ali, mas era o vinho, a principal substância terapêutica daquela época. Né? Sim,
sim. Vamos usar o vinho para limpar a ferida, água morna, vamos limpar a ferida, trocar a bandagem várias vezes durante a semana. E isso vai ocasionar resultados significativos. Só que, claro, né? Tudo que é novo causa rebuliço, não é mesmo? E na história da medicina não foi diferente. O Henri de Mondeville não foi recebido na França com aplausos. Ele foi recebido com ameaças, inclusive dos seus colegas de corte. Ele só não foi morto porque ele tinha amigos muito poderosos, que era o rei da França. Né? Então, ele foi contestado, inclusive, pelo seu próprio aluno. O aluno dele decidiu abandonar a técnica nova e voltar para a antiga. Então, são essas questões, vistas de uma forma pejorativa, que fizeram com que o homem, na modernidade, enxergasse o medievo como um atraso e enxergasse a história antiga e tudo que ele vai vivenciar a partir do final da Idade Média como um renascimento, como um surgimento de uma era nova, um momento de avanços da tecnologia. E um grande exemplo que eles vão utilizar aí é as grandes navegações, o surgimento de uma série de outros fatores aí na sociedade que vão marcar essa observação do espaço, enfim, de outras formas aí, né? E, então, não sei se eu respondi, mas dei alguns exemplos ao longo da minha resposta aí. Sim, então, só para exemplificar o que foi esse renascimento e por que dessa ideia de renascimento. A gente tem uma outra pergunta aqui do Pedro. Ele colocou assim: professor Maurício, o senhor tocou no ponto dos templários, né, na questão dos famosos cavaleiros templários. É possível que eles tenham chegado na América? Olha aí. Então, os templários não. Assim, talvez, claro, os cavaleiros... vamos entender primeiro o que são os templários, né? Os templários, antes de mais nada, eles eram monges, tá? Eles eram homens da igreja, mas, diferente dos demais cavaleiros, eles eram treinados na arte da guerra. E a função básica... Basicamente, templários é uma ordem monástica, como os franciscanos, como os beneditinos, né? Mas, só que ao invés de se dedicar a rezar, a estudar teologia, eles estão numa outra arte, né? Na verdade, eles vão lutar em nome de Cristo. Para ficar mais claro aí. Eles vão lutar em nome de Cristo. Então, precisava de um grupo de padres, de monges, de bispos, para lutar em nome de Cristo. Por quê? Porque havia um inimigo ali. Um inimigo, vou pôr muitas aspas novamente aqui. Havia um inimigo. Quem? Os muçulmanos. Né? Que estavam afim ali da Terra Santa, Jerusalém, de outros territórios que os cristãos, né, queriam ocupar. Fora isso, os cristãos daquele período partiam do pressuposto de uma guerra santa, de uma guerra justa, de combater os infiéis. E aí eles vão interpretar a Bíblia, né, a liturgia sagrada, de uma forma muito firme, assim, vamos dizer assim, muito ao pé da letra, né? Eles, ao invés de evangelizar, pregar a humildade, como Cristo pregou, está lá na Bíblia, né? Chamar esses fiéis para a igreja de forma voluntária, mostrando as belezas da palavra de Deus e tudo mais, eles preferiram ir para a guerra. Né? Então, esses homens, esses templários, eles eram cavaleiros também, eles eram, além de padres, de bispos, enfim, eles eram homens treinados para a guerra. Então, eles vão com um propósito, né? Livrar a Terra Santa dos infiéis, tirar ali dos infiéis da Europa, lembrando que na Europa haviam muitos muçulmanos, a região da Espanha e de Portugal foi dominada por muitos anos por muçulmanos, e esse é um fator importante para o conhecimento da Idade Média, porque foi através desse canal que chegaram vários livros no medievo, muito conhecimento, sobretudo, se eu uso óculos e tenho tratamento ocular hoje em dia adequado, é graças aos árabes e os judeus. Por quê? Porque o conhecimento já existia nessas terras, já era trabalhado. Os maiores oculistas da história eram os árabes e judeus, e chegaram a partir desse contato entre cristãos e muçulmanos. Mas voltando, então eles queriam libertar Portugal, queriam libertar a Terra Santa, as terras cristãs do domínio árabe. Então o propósito central dos templários era esse. É claro que alguns cavaleiros de Cristo, alguns representantes de Cristo, né, que eram homens armados,
Sim, pode ter chegado aqui junto com as caravelas, né? Mas a proposta, o cerne da questão, né? O ponto central da questão aí não era, os Cavaleiros Templários não eram para desbravar o novo mundo, de fato, né? Era para livrar o velho mundo dos, entre aspas, invasores. Então, pode ter acontecido a chegada de alguém que era templário, ou foi templário e voltou para a igreja, alguma coisa do tipo. Não estou excluindo, porque eu não tenho conhecimento muito profundo sobre esse acontecimento. Pode até ser que um ou outro tenha havido, mas institucionalmente eles não vieram. Sim. Né? Sim. O propósito dos templários, então, não era esse. Não era conhecer o novo mundo. Era livrar o velho mundo dos invasores, ou livrar o velho mundo dos infiéis. Exatamente. E aí vem os jesuítas, né? Sim. E eles têm essa função de levar, né, o catolicismo e o dogma católico até os confins do mundo, para todos os cantos, né, que existirem aí. A gente também tem uma outra pergunta aqui, Maurício, que foi feita para a gente no Instagram, do Alexander, que ele falou sobre essa aqui. Eu acho essa pergunta uma pergunta interessante, até para você explicar algumas coisas para a gente aí. Ele diz assim, como se avalia a veracidade dos relatos históricos, né? E aí, emendando com essa pergunta dele aqui, eu estava assistindo esses dias atrás uma entrevista do professor Marcelo Cândido, lá da USP, né? Que é um grande nome aí da historiografia medieval do Brasil. E ele estava falando um pouco sobre alguns documentos que ele estava utilizando para construir um livro dele, em que ele ia analisar a história do roubo na Idade Média, que é um livro também bem conhecido nesse livro dele. E muito bacana também. Indico aqui o pessoal que está nos assistindo aí para fazer essas pesquisas aí na internet. Gente, tem muita coisa para vocês verem ali, né? E aí ele falava que um dos textos, né, que ele usou de fontes, né, para constituir esse estudo dele eram as agiografias, né? Que são aquelas histórias de santo. E a geografia, como todo mundo sabe, ela está repleta ali de milagres, de histórias, né, fantásticas, enfim. Esses elementos, eles certamente estão presentes nessa literatura medieval, porque esse mundo medieval, ele é um mundo religioso, sobretudo, né? Então, a concepção dessa cultura medieval, ela está submersa nessa concepção religiosa do mundo, né? Então, como o historiador faz para trabalhar com esses documentos aí, como o Alexander perguntou para a gente aqui em relação à veracidade dos relatos históricos? Eu vou começar a minha fala abordando primeiro o termo, a questão da concepção de verdade em história. A história, ela não trabalha com a verdade absoluta. Primeira coisa que tem que ficar claro para quem não é historiador é que a história não trabalha com a verdade absoluta. Ao contrário do que as ciências exatas fazem, né, chega a um resultado exato e é só aquele resultado, a história ela é flexível e ela precisa ser, porque nós trabalhamos com resquícios, com pedaços do passado. E esses pedaços, eles eram alterados, eles eram escritos com de acordo com a vontade de quem o escrevia. O professor Luiz, ele trabalha com a história do Brasil, né, professor? Se eu estiver enganado, você pode me corrigir, né? Trabalha com a história do Brasil. E ele sabe que os relatos sobre a chegada dos portugueses, as fontes oficiais sobre a chegada dos portugueses no Brasil, foram escritos pelos próprios portugueses, jesuítas, enfim. E eles mostram uma versão daquele fato. O mesmo acontece com outras fontes. O mesmo acontece com as fontes do medieval. Então, elas mostram uma versão desse fato. Só que, diferente de temas mais recentes da história, o medieval, a gente enfrenta a dificuldade de estar muito distante de nós. Território, em relação ao território, e distante temporalmente. Então, temporalmente falando, né, de forma temporal, nós estamos falando de um período muito distante. Então, fica difícil. Mas como nós vamos fazer isso? Perguntando para o documento, questionando esse documento, né? Só que questionando de forma segura. Nós não podemos tirar do documento aquilo que ele não fala,
Mas nós podemos questionar esses documentos, comparando eles com outros documentos do mesmo período. Sim. E isso é bem interessante, porque nos dá várias versões sobre o fato. É o que eu faço na minha pesquisa. Eu não trabalho, as minhas fontes centrais são obras escritas por Henri de Mondeville e Guy de Chauliac. 2 físicos letrados, um que trabalhou na corte francesa, outro que trabalhou na corte papal. São homens letrados. Eles escrevem a partir de uma perspectiva letrada. E eles escrevem para um público específico. Eles não escrevem para quem não era letrado. Eles não vão escrever para uma galerinha lá que praticava medicina informalmente, vamos dizer assim. Então, pessoal, a história ela lida com essa questão de analisar com um certo distanciamento. Então, você não pode atribuir um juízo de valor, você não pode julgar algo que você não está lá para ver. Então, o historiador tem esse desafio. Você tem que analisar de uma forma fria os acontecimentos, né? Sem esboçar a sua opinião direta sobre o fato. É claro que você vai caminhar para um sentido, para uma direção que você quer chegar, né? Mas a sua opinião pode ficar diretamente ligada, porque senão você vai estar dando uma característica para algo que não acontecia ali. Mas você tem que entender também, principalmente em relação ao medievo, que aquela fonte ela vai demonstrar uma situação, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um artigo publicado sobre uma bula papal que se chama Destentandae Veritas Abusum, né? Abuso feroz, a tradução do latim para o português, abuso feroz, algo do tipo, feroz abuso, abuso abominável, algo do tipo. O que essa bula fala? Ela fala sobre o esquartejamento de corpos e a fervura desses corpos para transporte. Como que se chamava essa técnica na Idade Média? Ela se chamava costume alemão ou costume teutônico. Quem realizava esse costume? Para quem era realizado esse costume? Para membros da alta nobreza civil e eclesiástica que, durante a sua vida, tinham escrito ou falado que queria ser enterrado em determinado local. Só que quando morreu, ele morreu em uma terra distante. Vou dar um exemplo. Luís IX, o rei São Luís, virou santo, São Luís, rei Luís IX. Ele morreu na Terra Santa lutando nas cruzadas. Só que em vida, ele havia registrado que queria ser enterrado na sua terra, lá na França. Só que ele morreu lá no Egito, lá próximo, nas regiões ali do continente africano. Então, o que foi que ele teve que fazer com o corpo dele? Né? Pegaram o corpo dele, picaram em partes, colocaram um caldeirão cheio de água ali, vinho ou alguma coisa do tipo, ferveram até toda a carne sair do osso e levaram o osso para ser enterrado. O corpo, mesmo que em partes, dizia a vontade do morto. Então, eu não preciso levar o corpo, porque essa viagem vai durar 3 meses. Então, não ia dar para me levar o corpo. Não tinha médico capacitado para mumificar esse corpo. Então, eu vou levar esse corpo como? Nos seus pedaços, ou seja, os ossos. E esses ossos vão ser enterrados. Então, essa bula, ela vai falar justamente sobre isso. Ela vai proibir, vai falar que é abominável, que é contra as leis divinas, que é contra as leis da natureza, que é uma coisa feroz, desprezível. Ela vai usar esses termos, desprezível, abominável. Tá. Mas aí vamos entender uma coisa. Primeiro, se nós temos, agora na visão do historiador, essa bula foi escrita por quem? Por um membro da igreja. No caso, quem escreve uma bula nesse caso aí, o Papa. Quem era o Papa? Bonifácio VIII. Bonifácio VIII, para quem não sabe, e aí eu indico uma série na Netflix, que é o Kingfall, ou Templário. Existe uma série na Netflix que mostra o Bonifácio VIII, que mostra o Filipe o Belo, que mostra o médico, que mostra uma série de histórias, algumas exageradas, mas mostra. Mas enfim, vamos voltar para a história aqui. Quem escreveu essa bula? Bonifácio VIII. Bonifácio VIII, em determinado momento, ele vai ter uma certa rixa com o rei francês. Principalmente com a dinastia capetinja, que é a dinastia que vai fazer parte do Filipe o Belo. Ele vai ter uma desavença ali com eles ali.
em algum momento da história. Fora isso, ele está falando, o Papa ficava onde? Na Itália. E ele está falando de um costume que era muito comum na região da França, da Germânia, atual a Alemanha, daquela região. Ele está falando de um costume que ficava em terras distantes da Bíblia. Perceba, o documento é um documento oficial, mas ele nos mostra o quê? Que em uma determinada região ela era proibida. Mas será que em todas as regiões eram proibidas? Não. Porque se aconteceu, é porque não era proibido na França. O rei estava descumprindo, e a corte real estava descumprindo uma determinação judicial do Papa. E se tem uma determinação judicial, é porque acontecia e não era só esse caso. Então perceba a quantidade de informação que eu estou tirando de uma fonte que ela não disse. Ela não disse isso. Mas eu interpreto por quê? Porque se tem uma lei é porque alguém fez alguma coisa errada, não é mesmo? Se tem uma lei proibindo lá que o Joãozinho faça xixi na rua, é porque teve algum Joãozinho, Marcos, não sei quem que fez xixi na rua em algum momento. Então, se tem uma lei proibindo a questão do esquartejamento dos corpos, então é porque aquele costume estava comum. Só que aí eu entro na questão do corpo. É uma outra. Aí o historiador precisa analisar várias versões desse papo. Então ele não pode ficar preso. Exatamente sobre isso, porque isso diz muito da concepção do corpo, né, que essas pessoas têm, né, como elas enxergam esse corpo, né? Então, o historiador, perceba o trabalho do historiador. Ele tem um único documento, mas ele não pode enxergar somente aquele documento. Ele tem que pensar que se tem uma lei é porque tinha a ação, tinha a prática. Se tem alguém proibindo é porque tem alguém descumprindo. Se tem, então, ele vai pensar tudo isso. Pode ter, aí ele tem que imaginar que pode ter uma divergência política e teológica, por assim dizer, por trás disso daí. Aí ele tem que investigar esse lado também da história. E, mais do que isso, como o meu exemplo foi relacionado ao corpo, ele tem que investigar como era a concepção do corpo na Idade Média. E aí, eu falo uma coisa que tem que ficar marcada aqui para todo mundo que quer estudar a Idade Média. Nada na Idade Média pode ser visto como geral. Nenhuma regra pode ser vista na Idade Média como geral. Porque nem todas as regras não se aplicam a todo mundo, não. As regras não vão aplicar a todos os grupos ali. Vão ter reis que vão contestar aquela bula, vai ter uma galera que vai descumprir aquela bula, e eu descobri com a pesquisa que essa bula não valeu de nada. Por quê? Porque o Papa estava escrevendo da Itália, e na Itália o corpo não dizia a vontade do morto. Então aquilo era a realidade dele. Para ele, a pessoa morreu, acabou. Ela pode ser enterrada em qualquer lugar. Não fala a vontade do morto. Que é diferente da França, que é totalmente diferente. Na França, o corpo dizia a vontade do morto. Então, como que ele vai escrever? Ele vai achar que ele ia proibir algo de forma internacional, vamos dizer assim, sendo que os costumes são diferentes. Então, na França, isso não funcionou. Não funcionou. E aí tem gente, inclusive em alguns artigos na minha tese, eu volto nessa questão, vão falar que a igreja proibiu a dissecação de cadáveres, a igreja proibiu certas coisas ao mexer com o corpo na Idade Média. É uma verdadeira mentira. A igreja não proibiu, não existe leis, não existe bulas de proibição da igreja. Em momento algum. Por isso que as regras, elas não são gerais na Idade Média. Elas não são gerais. Por quê? O que aconteceu foi uma carência de corpos ocasionada por uma situação local. Por quê? Porque várias regiões entendiam o corpo como a vontade do morto. Então, como que eu vou fazer um sepultamento de acordo com aquilo que o morto queria? Um sepultamento de luxo ali, um cortejo, se o corpo passou por uma dissecação e está todo desfigurado, todo cortado para ser estudado. Então vai chegar ao ponto da galera ter que roubar corpos na Idade Média. Porque não tinha. Não tinha. Então, só para você entender o desafio que o historiador tem e o quanto que a questão da veracidade é uma questão relativa também aí.
como que a questão da verdade absoluta, corrigindo a minha frase, como que a questão da verdade absoluta é uma questão muito relativa. Por quê? Porque nós não trabalhamos com verdade absoluta. À medida que vão surgindo novos documentos, vão sendo digitalizados novos documentos, eu posso chegar aqui numa próxima live, numa outra ocasião, e mudar totalmente meu discurso. Por quê? Porque eu descobri informações novas. E já aconteceu comigo. Eu trabalhava com a Idade Média muito pautada na França. Hoje eu trabalho na Idade Média global. Eu saio da França e vou parar lá na China há 800 anos antes de Cristo. Há 1000 anos antes de Cristo, na China. Só para entender uma única teoria. Né? Então, esses documentos, eles precisam, o historiador, ele recebe essa formação durante os 4 anos de passar pela universidade ali, e essa formação propicia a esse historiador ter essa análise, a chegar a essas conclusões, né? Olha, o documento está falando isso, mas quem escreveu esse documento? Fazer aquelas perguntinhas. Quem, como, por quê, onde? Quem escreveu esse documento? Onde escreveu esse documento? Para que escreveu esse documento? Qual finalidade escreveu esse documento? E aí, a partir de respondendo cada uma dessas perguntas, nós vamos chegar a algumas conclusões. Responder, isso aqui na minha responder corretamente a pergunta, mas no mais é isso, né? É nesse sentido. Você está conseguindo me ouvir, Maurício? Parece que minha internet está oscilando aqui. Deu uma pequena. Professor, voltou? Voltou? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. A internet oscilou aqui, rapaz. Parece que a chuva. Tá conseguindo ouvir bem agora, né? Melhorou aí? Sim, estou conseguindo. Tá dando umas travadinhas ainda, mas estou conseguindo. Ô, professor Maurício, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui, porque se deixar aqui eu vou conversando com você até a madrugada. Mas a gente tem tempo, não quero abusar da sua paciência, não. Mas é em relação a exatamente esse ponto que você abordou, porque isso permite a gente tratar um pouco, inclusive, que é o objetivo aqui da página que a gente criou, que é nossa página Ser História. A gente tem essa proposta de falar sobre história, de promover o conhecimento histórico de uma forma geral e fazer com que os nossos seguidores e as pessoas que estão nos acompanhando, elas se considerem sujeitos históricos, se vejam na história. Agora voltou. Oh, olha eu de novo. Voltamos. Agora eu mudei minha internet aqui. Agora acho que vai ficar um pouquinho melhor aqui, porque estava oscilando aqui o Wi-Fi, eu coloquei uma outra aqui. Pronto, agora voltou a me ouvir, né? Eu estava falando sobre a proposta da nossa página, né? Que tem a ver com isso, promover o conhecimento histórico, fazer com que os nossos seguidores aqui se considerem sujeitos históricos, né? Eu tenho percebido muito isso, sabe? Parece que as pessoas nesse contexto que a gente vive, elas a consciência histórica das pessoas parece que é cada vez menor, né? Ela parece que vive num eterno presente, como se nós não existisse um processo histórico
que nos constitui, né? Que faz que a gente pensar o que a gente pensa, comer o que a gente come, assistir o que a gente assiste, se relacionar da forma que a gente se relaciona, enfim. Então, nós estamos imersos na história, né? E aí, você falando sobre essa questão das fontes, do trabalho do historiador, isso é muito importante, sobretudo abordando um tema que é pouco conhecido nosso, né? E eu estava vendo, como eu disse, essa entrevista do professor Marcelo Cândido, e ele falou uma coisa para mim que me fez pensar. Ele falando sobre a questão do roubo na Idade Média, ele disse a seguinte expressão, ele falou assim, nesse contexto medieval, é claro, como você disse, não é possível generalizar toda a Europa. Ele está estudando, sobretudo, ali a sociedade europeia medieval, ocidental, né? França, enfim. E aí ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, em relação à questão da concepção de crime e pecado. Ele diz assim, uma diferença muito pouca, não é como nós vemos hoje. Essa concepção jurídica que nós temos de crime, ela é uma concepção moderna. Na Idade Média, crime e pecado é uma coisa tudo muito junta ali, né? E isso indica muito sobre a forma que essas pessoas pensam, e eu lembrei do seu tema de pesquisa, enfim, questão do corpo também. Porque também tem a ver com isso, né? O corpo é visto a partir dessa perspectiva religiosa também, né? Com essas lentes também, né? Enfim, e aí para a gente já concluir, não tomar muito do seu tempo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da religião na Idade Média, que eu acho que essa que é a grande chave, né, dessa coisa das trevas, porque é como se fosse um período da história que a religião dominou tudo, né? E aí, então, trouxe essas influências para aquelas pessoas. Enfim, fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, vamos lá. A ideia do pecado e da parte jurídica estavam muito unidas, o senhor falou corretamente aí, né? Só que a gente também precisa, até pegando aquela última questão que a gente estava resolvendo agora há pouco, né? O historiador e o medievalista em questão, ele precisa entender também de forma crítica essas questões relacionadas à religião e às partes jurídicas também, né? Por quê? Vamos lá. Vou trazer para a questão do corpo, né? O que mais tem aí são textos falando que a igreja... Aí eu vou continuar aquele exemplo que eu estava dando anteriormente. O que mais tem, nós temos exemplos aí de contestações relacionadas à questão do corpo. A igreja proibia, haviam leis proibindo a dissecação, isso e aquilo. Só que existem alguns historiadores, são dois historiadores da ciência, deixa eu ver se eu lembro o nome deles. A professora Catherine Parker e o professor Ronald Nuber. Esses dois pesquisadores, eles vão falar o seguinte, que existe uma ideia muito exagerada de uma intervenção da igreja. É claro que a religião, a Idade Média vivia a religião com todo o ardor possível. Só que havia limites para isso também. Por quê? No caso da medicina, os padres tinham médicos. E os padres queriam os melhores médicos. Então, em qual sentido essa lei? Quem está imune a essa lei e quem pode ser punido por essa lei? Então, vamos lá. Se você é um público que interessa àquela pessoa que fez a lei, você é um público possivelmente imune a ela. Por exemplo, o Henri de Mondeville, o Guy de Chauliac e muitos outros médicos, eles praticavam a anatomia, praticavam livros de proibição. Não existe. Não existe. A Catherine Parker, que é uma especialista nessa área, ela vai falar, não existe legislação conhecida que proíbe a dissecação de corpos. Não existe. Então, por que até hoje ainda fala que a igreja proibia? Porque por lei não atingia todos.
E não atingir a todos os lugares, é questão regional também. Até porque essa própria concepção de todos são iguais perante a lei, ela não é uma concepção própria medieval, né? É uma concepção moderna já, né? Sim. Principalmente pós-revolução, né? Revolução Francesa, né? Iluminista, né? Montesquieu. Sim. Então, todos iguais perante a lei, os direitos básicos da humanidade vão surgir a partir da Revolução Francesa, do Iluminismo, bem mais recente. No medieval não funcionava. Vou dar alguns exemplos. O meu capítulo 2 da minha tese, eu vou falar só sobre o corpo. E aí eu vou desmistificar e trazer vários exemplos de dissecações e autópsias realizadas por membros da igreja. Então, como pode ser proibido algo se a própria igreja fazia? Um exemplo, Santa Clara de Montefalco. Santa Clara de Montefalco teve seu corpo dissecado por padres e por freiras do seu convento após a sua morte, por pelo menos 6 a 8 dias seguidos. Uau. E por quê? Porque durante a sua vida, ela falou que viu Jesus Cristo e carregava Jesus Cristo no seu coração. E como que eu vou provar que Santa Clara de Montefalco era santa se eu não procurar no coração de Santa Clara de Montefalco uma prova da sua santidade? Então tem que procurar no seu corpo. E eles encontraram. Porque nos registros, claro que isso é um registro geográfico, né? A gente tem que entender isso com uma certa criticidade. Só que para mim isso me serviu muito bem, porque eu estou comprovando a minha tese. Estou comprovando a minha tese de que não havia proibição, porque a própria igreja fazia. Então só há proibição quando você não é membro ou não é amigo da igreja. Quando você tem um certo limite. Então vamos lá. Foi feita a dissecação, separaram o coração, tiraram as entranhas de Santa Clara de Montefalco. Na bile, né, na parte ali da bile, no meio das tripas de Santa Clara, encontraram 3 esferas. Rapidamente, assimilaram as 3 esferas ao quê? Pai, Filho, Espírito Santo. Pronto, comprovou. Mas não bastava. Por quê? Porque um padre, o bispo de Manguelone, que era uma cidade lá próximo, que ficava ali próximo de Montefalco, decidiu sair de Manguelone e ir para Montefalco punir as freiras. Por que vocês abriram o corpo da santa? Só que chegando lá, ao invés de punir, ele vai bater palma para as freiras. Porque justamente o momento que ele chegou era o momento que elas iam abrir o coração. E abrindo o coração de Santa Clara de Montefalco, adivinha o que eles encontraram? Encontraram a cruz de espinhos no coração. Encontraram a cruz de Cristo. Encontraram a chibata que açoitaram Cristo. Aí encontraram a esponja que embebida lá com água, lá com azeite, enfim, vinagre, né? Vinagre. Deu lá de beber para Cristo na cruz. Como? Encontraram esses objetos lá dentro? Não, o coração tinha alguns nervos que mostravam isso claramente. Ele fala, tá claro. E mais do que isso, não bastava só a opinião da igreja, não. Chamaram médicos e cirurgiões, olha aí que entra a minha parte. Chamaram médicos, cirurgiões, chamaram os prefeitos das cidades vizinhas, chamaram a população, reuniu todo mundo ali no convento da igreja, apresentaram o coração de Santa Clara de Montefalco para todo mundo ver e presenciar, e falaram o quê? Registra-se. Hoje em dia a gente tem muito cumpra-se, né? Naquela época, registra-se. O copista, a pessoa foi lá e registrou. Pronto. Comprovou a santidade de Santa Clara de Montefalco. Através do quê? De uma dissecação. Através de uma autópsia do corpo. Então, como pode ser proibido? Então, as leis também têm seus limites, né? Seus limites dependendo de quem as está fazendo. E como eu falei lá da bula, lá atrás, tem seus limites territoriais e seus limites culturais também. Porque se num lugar aquela bula não faz sentido nenhum, por que eu vou cumprir? E se ela existe, é porque existem muitas pessoas praticando. Outro exemplo.
Outro exemplo. Questão da bruxaria, né? Da Idade Média. Sim, sim. É outro exemplo. Quem eram as bruxas da Idade Média? Em sua maioria, eram mulheres que tinham conhecimentos farmacológicos. Só que na cultura medieval, uma mulher não podia ter aqueles conhecimentos farmacológicos. Então, pelo simples fato dela conseguir fazer remédio com aquilo que ela encontrava na natureza, ela era considerada uma bruxa. E qual a punição para bruxa na Idade Média? A fogueira. Mas por quê? Porque se essa mulher fosse membro da corte, você acha que ela iria para a fogueira? Possivelmente não. Seria registrado isso? Possivelmente não. Dificilmente seria registrado. Só é registrado aquilo que é de interesse deles, né? O documento histórico, por isso que o historiador tem que ter essa criticidade. Então, esses são grandes exemplos de como a religião estava envolvida em punir ou não as pessoas. E eu dei só um exemplo. Tem outros exemplos. Tem uma outra santa também, eu esqueci, Margarida de Citar, mesma situação da Santa Clara de Montefalco. Teve uma outra situação lá que o padre estava celebrando uma missa e tinha uma galera conversando. Aí ele vai lá e pega a bengala dele e começa a dar bengalada nas pessoas. Só que, e aí o que acontece? Dias depois, um dos caras que levou uma bengalada na cabeça começa a sentir dores na cabeça e vai consultar com um médico barbeiro, um cirurgião barbeiro. E esse cirurgião faz uma incisão na cabeça dele, abre a cabeça dele, faz uma cirurgia. Dias depois ele morre. E aí começa aquele burburinho ali, ó, é o padre deu uma cacetada na cabeça do fiel e matou o fiel, é o padre. O que o Papa, que estava lá em Roma, vai fazer? Vai falar, olha, não tem jeito, vamos abrir um processo, vamos investigar. A quem que ele chama para investigar? Médicos e cirurgiões. Fala, ó, vai lá, tira o corpo daquele cara que foi enterrado, exuma aquele corpo, faz a autópsia daquele corpo, faz a autópsia dele, abre o cérebro, pega a informação, pega relatos. Por quê? Porque a lei diz, a lei canônica diz que se o padre fez isso, ele vai ser excomungado, ele vai ser punido conforme a lei canônica. Mas se vocês comprovarem que ele não fez isso, quem falar que ele fez vai ser punido com a lei canônica. Então a lei só vale para quem não é amigo do rei ou amigo do Papa. Qual é o resultado dessa querela toda? O resultado é que o resultado do laudo, da autópsia dos cirurgiões, é que não foi culpa do padre. E quando o Papa recebeu aquela informação, ele determinou que a partir daquele momento, quem fosse pego falando blasfêmia contra a igreja e contra o Santo Padre, seria punido com a lei canônica e com as leis da região dele. Seria preso imediatamente punido pela lei dele. Então, mais uma vez, união entre igreja e a parte jurídica. Mas para quem? Quem era beneficiado? Quem ficava fora? Quem ficava à margem? Se aquele padre, se de repente o cara lá, os médicos, decidisse que era culpa do padre, o padre seria punido. Ou não. Talvez ele seria transferido só para outro lugar. Né? Mas como a gente sabe, né, que essa investigação, como ela correu, possivelmente ela correu na época, né? Os registros oficiais, né, o escrivão ali na época, colocou que, segundo os cirurgiões fulano e fulano de tal, a causa da morte foi por conta de uma cirurgia mal feita, realizada dias anteriores à sua morte. E não tem nada a ver com a pancada na cabeça que o padre deu durante a missa. Pronto, final. Foi um julgamento jurídico, mas com intervenção religiosa. Então, só para citar alguns exemplos aí. Vai estar na minha tese, viu? Quando tiver publicado, se alguém quiser ler um pouquinho, capítulo 2. Que legal, que bom. Que bom. Professor Maurício, vamos concluindo aqui, para a gente não tomar mais seu tempo, porque a gente já abusou demais, já são 9h12.
Mas é muito bom a gente poder conversar assim, né? A conversa rende, é muito bom. Eu quero agradecer também aqui ao pessoal que está conosco aqui. Tem bastante gente que passou por aqui. O Instagram é sempre assim, né? Alguns passam, ficam, outros passam, fica um pouquinho, sai, depois volta, né? O Instagram tem essa rede social que a gente acessa, que a gente conhece aqui. Mas eu quero agradecer o pessoal que está com a gente aqui. Gabriel está aqui também. Romão, Franciele, professora Franciele, e o pessoal que também já passou por aqui, compartilhou aqui com a gente algumas questões. A gente teve alguns comentários aqui que eu vi passando aqui, não consegui voltar, mas fica para outro momento. Gente, essa live, ela está gravada, ela vai ficar na nossa página, tá bom? Do Instagram. Vocês que não conseguiram ver tudo aqui, podem depois estar voltando para ver as partes que vocês acharam mais interessantes. Eu quero agradecer, viu, professor Maurício? Muito obrigado por separar esse tempinho aí para poder conversar com a gente. Acho que foi muito enriquecedor para mim e também para todo mundo que nos acompanhou aqui. Muito obrigado, viu? Eu quero agradecer também o convite. Eu acredito que se tem uma coisa, entre aspas, eu estou usando muitas aspas aqui hoje, porque são muitos assuntos que geram outros assuntos, né? Mas, enfim, se tem alguma coisa que foi boa, vamos dizer, se é que teve alguma coisa boa da pandemia, é o desenvolvimento do uso da tecnologia dentro da parte educacional. E a tecnologia, querendo ou não, ela veio para ficar na parte educacional. Então, parabenizo o professor pelo projeto, agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, né? Se for do interesse do professor, a gente pode marcar outras lives falando de outros temas dentro da história da medicina, da cirurgia. Eu posso trazer trechos também da fonte para analisar, posso trazer algumas bulas que eu tenho, né, para analisar aí também. Fico muito grato pela iniciativa e eu acho que é isso, né? A educação precisa de iniciativas que mostrem, né, o quão interessante é a história e as pesquisas que são desenvolvidas, principalmente no Brasil, né? A gente tem tanta pesquisa bacana, o professor tem pesquisa bacana, temos outros professores da nossa rede de ensino que têm pesquisas tão interessantes e que, infelizmente, ficam aí, né? Pouco visitadas, e a gente fala muito para os nossos pares, né? A gente fala muito para as pessoas acadêmicas. Exatamente. Eu sempre vou para evento e eu falo para os meus pares. Eu falo para pessoas que são medievalistas. Sim. E quando você tem a oportunidade de falar para outras pessoas que não são os seus pares, isso é muito bom, porque você ensina e você aprende também com aquilo que você faz. Então, o projeto é muito importante, esse projeto é muito importante, o professor está de parabéns, e já está colhendo aí bons frutos, né? A galera aí está gostando. E espero que esses projetos se multipliquem, né? Já aproveitando, se me permite, professor, sim. De uma divulgação aqui, né? Eu faço parte, para quem não sabe, eu faço parte do Vivário, né? O Laboratório de Estudos da Antiguidade do Medievo, e agora nós acrescentamos uma palavrinha, né? Agora é Laboratório de Estudos da Antiguidade, Medievo e Modernidade. A gente deve aceitar a modernidade aí também. Brincadeiras à parte, é porque chegaram novos pesquisadores e a gente quer agrupar essa galera, né? A história está aí para ser contada. Então, e nosso grupo, né, tem o Instagram nosso aí, Vivário Oficial, né? É só pesquisar aí no Instagram. E a gente esse ano ainda nós não começamos as lives de 2023, porque a universidade vai começar as aulas agora, né? Então, a gente sempre inicia um pouco depois. Mas nós sempre estamos com pesquisadores nacionais e internacionais. O último pesquisador que falou no nosso canal no YouTube, né, nós temos um canal no YouTube, o último pesquisador que falou lá foi o professor Tejerito. Eu não lembro o primeiro nome, eu não vou lembrar o primeiro nome dele aqui. Mas é o professor Tejerito, está lá a live dele. Ele é um dos maiores arqueólogos medievais do mundo. E ele falou na nossa live, tá? Além disso, já tivemos aí a presença de professores, vários professores de Portugal, tá? Nós temos uma parceria muito forte com Portugal, com professores de fora. Nós já tivemos parceria aí, muitos professores aqui do Brasil também, a professora lá que eu falei da história global, lá, ela esteve
apresentando. Então, direto a gente está fazendo eventos. Então, a galerinha que quiser acompanhar, tem vídeos para o Enem também, tem vários projetos, projeto de leitura, indicação de leitura sobre o medievo. Então, é bem bacana, acompanhem lá. Então, fica uma sugestão para vocês aí acompanhar também. Muito bom. Né? Assim como acompanham aqui o grupo Ser História, né, o projeto, né? Acompanhar lá também o projeto Vivário, né, um grupo aqui de Mato Grosso, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. Muito bom, professor Maurício. Mas é isso, muito obrigado. Eu já entrei aqui no canal do YouTube, já até me inscrevi aqui já. Muito bom. Obrigado. É uma iniciativa muito boa. Tem live comigo lá, hein? Eu falando, entrevistando pesquisadores, tem fala minha lá também. Muito bom, muito bom. E a gente vamos nos encontrar mais vezes, tá? Para a gente conversar sobre história. Acho que vai ser muito bom mesmo. Mas, mais uma vez, professor Maurício, muito obrigado, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa live de hoje. E quem não viu, não conseguiu ver tudo, né? Chegou só agora, como eu disse, vai estar gravado ali na nossa página no Instagram, tá bom? E eu também a gente criou um canal do YouTube, do Projeto Ser História, e vou estar colocando lá também a live, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, professor Maurício. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.